nossa escola dominical hoje, amém? Senhor, queremos te louvar, Senhor, por esse dia, queremos te louvar por essa oportunidade que a gente tem de estar estudando um pouco mais sobre a tua palavra. Senhor, venha falar, Espírito Santo, venha nos conduzir nesse momento, nesse estudo, ó Deus, nessa orientação, ó Deus, em nome de Jesus, que cada momento o Senhor esteja falando conosco, Pai. Te agradecemos por tudo, cada irmão que está ouvindo, que tu estejas ministrando o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu confesso que é estranho, né? A gente não tem costume. Sei que tem pessoas do outro lado, mas aqui não tem ninguém. É estranho, mas vamos lá, com a graça de Deus, né? Prosseguir nesse dia hoje, nessa aula. Amém? Houve a introdução, né, a visão teológica da igreja centrada. Isso o pastor falou, né, a primeira vez. Aí depois, a primeira parte é teologia a partir do Evangelho, que foi falado. O Evangelho não corresponde a tudo, né? O Evangelho não é algo simples. O Evangelho influencia todas as coisas. Isso é o que já foi falado alguns dias atrás, alguns domingos atrás, certo? O que a gente vai entrar hoje vai ser a segunda parte, a renovação pelo Evangelho. A necessidade da renovação pelo Evangelho. O que é essa renovação pelo Evangelho? Ele começa, o autor aqui do estudo, do livro, ele começa falando da renovação pessoal. Primeiro de tudo, tem que haver a renovação pessoal. Não existe nenhum outro tipo de renovação sem a renovação pessoal. A renovação pelo Evangelho é um resgate do Evangelho que tem um efeito transformador na nossa vida. Olha o que ele diz. É o resgate, né, do Evangelho que tem um efeito transformador na nossa vida. A renovação pessoal pelo Evangelho significa que as doutrinas do Evangelho sobre o pecado e a graça são realmente vividas, não apenas conhecidas intelectualmente. Eu quero primeiro de tudo falar que eu vou estar vendo o livro aqui juntamente com o resumo que a gente fez aqui, né? E vou procurar, assim, me direcionar um pouco no resumo para ver se a gente aproveita e consegue passar o máximo possível do que ele coloca no livro, certo? Por isso eu estou seguindo aqui, então não se incomode não que a gente vai ler um pouquinho, tá ok? Então ele fala renovação pelo Evangelho, significa que as doutrinas do Evangelho sobre o pecado e a graça são realmente vividas, não apenas conhecidas intelectualmente. Então a questão da renovação pessoal é isso, é trazer as pessoas à vida, viver o Evangelho. Porque, como ele diz aqui intelectualmente, né? É fácil você ler, estudar. Na verdade, não é difícil a gente entender e assimilar muita coisa, né? Deus deu uma mente boa para cada um e a gente tem condições de aprender muita coisa. Mas entre o que você sabe, entre o que a gente sabe e o que a gente vive, aí existe uma diferença, né? E é isso que a renovação vai trazer, essa renovação vai trazer. Esse retorno, essa volta para o Evangelho. Sabe, o Evangelho puro e simples, o Evangelho como Jesus colocou, ou seja, conhecer a palavra, entender a palavra, mas também viver essa palavra, que é o mais importante. As duas coisas não tem como se separar, sabe, a teoria da prática, né? Até no começo ele diz uma coisa interessante, que ele fala que a teoria e a prática, elas andam juntas e de mãos dadas, e dialogam entre si. Então, é importante a gente conhecer as coisas, mas tem que ter a prática. E essa renovação pessoal, ela vai resgatar isso, né? Ela vai resgatar. Essa renovação pessoal inclui uma consciência e uma convicção acerca do nosso pecado, né? E percepção do quanto estamos afastados de Deus. Acontece quando vemos em nós mesmos camadas mais profundas de autojustificação, descrença e autorretidão. E aí nos damos conta de que não somos os cristãos que pensávamos. Então, quando a gente conhece Jesus e a gente começa a ver a palavra e se aproximar de Deus, a gente começa a ver que, às vezes a gente pensa que conhece muito, pensa que está com uma vida legal diante de Deus, e aos poucos a gente vai percebendo que falta muito, que precisa melhorar, né? Porque quando a gente lê a palavra, quando a gente conhece a Jesus, né, e lê a palavra e começa a ter um relacionamento com Deus, a gente começa a entender quem é a gente,
quem nós somos, né? E quem Deus é. É como se a gente se olhar no espelho. A palavra nos mostra quem nós somos. E como aconteceu com Isaías, ele olha, quando ele vê a glória de Deus, ele diz para o Senhor, eu sou um homem que habito, tenho os lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele reconhece a sua pequenez, ele vê quanto ele é pequeno, ele vê quanto ele é pecador, né? Ele vê quanto que ele precisa de Deus, que ele reconhece que não é nada. E quando a gente se aproxima de Deus e na medida que a gente vai conhecendo o Senhor, a gente vai vendo quem a gente é e como a gente precisa de Deus, muito mais do que a gente pensava, sabe? Muito mais do que a gente pensava. E aí isso gera em nós um desejo de se aproximar mais de Deus, de buscar mais o Senhor, a vontade dEle, porque a gente tem a consciência de que sem Ele nós não podemos fazer nada. É o que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E Jesus nunca enganou ninguém, né? Jesus sempre falou de maneira verdadeira, Ele nunca enganou ninguém. E Ele disse claramente, né? Sem mim nada podeis fazer. E aí a gente começa a ter essa consciência de que a gente precisa se aproximar de Deus, que não tem outro caminho, né? A palavra diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É isso que Jesus disse. E ninguém vai, não existe outra pessoa, uma religião, um sistema, uma filosofia, nada que pode nos ligar a Deus. Jesus é a ponte, Jesus é o caminho, Ele não é um dos caminhos, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode nos ligar ao Pai a não ser Jesus. Então, a renovação pelo Evangelho, ela resgata isso no nosso coração. Porque na medida que a gente se converte, às vezes, com o passar do tempo, todas as pessoas podem passar por um momento assim, ele acomoda, existe uma acomodação, a gente vai estar vendo isso daqui a pouco aqui também, né? Eu vou estar lendo de novo porque é interessante. Existe uma acomodação. E essa renovação pessoal, ela vem tirar a gente dessa zona de conforto, dessa zona de acomodação, sabe? Não seria nem conforto, talvez acomodação é o mesmo termo, o termo mais correto, né? A gente se acomoda com a graça, acomoda com tudo, né? E a gente começa a praticar coisas que estão fora da palavra, né? Vamos continuando aqui, para a gente não perder muito o fio da meada aqui, né? Então, vemos em nós mesmos camadas mais profundas de autojustificação, descrença, autorretidão, e aí nos damos conta de que não somos os cristãos que pensávamos. Quando entendemos o Evangelho, o perdão, a graça de Deus, abandonamos essas atitudes e práticas e descansamos em Cristo, né? Ou seja, a autojustificação, descrença, autorrejeição, essas atitudes, né? Entendemos que Jesus é o único Salvador, e isso basta. Não precisamos de mais nada, nem ninguém mais, nenhum esforço próprio. Nada do que eu e você fizer, nada do que nós fizermos pode salvar a nossa vida, pode nos aproximar de Deus. É Jesus, Jesus é o caminho, né? E essa renovação pessoal, ela traz isso de volta. Aí ele fala da renovação coletiva, e aqui tem bastante coisa para a gente ver. Eu vou procurar ser bem objetivo, né? Mas é bem interessante isso aqui. Renovação coletiva. O que vem a ser isso, a renovação coletiva? A renovação coletiva, pelo Evangelho, às vezes chamada de avivamento, é um período no qual um grupo inteiro de cristãos experimenta em conjunto a renovação pelo Evangelho. Ele vai tratar aqui sobre avivamento, e ele vai falar sobre a história do avivamento, e ele vai focar mais em relação aos Estados Unidos e à Inglaterra, porque ele é americano, então ele vai falar mais sobre isso. Porque no mundo todo teve e tem e acontece avivamento o tempo todo, no mundo inteiro, né? Mas tem uns que são mais conhecidos, e ele vai falar da realidade dele, porque ele é americano, ele vai falar da realidade do avivamento, dos avivamentos que aconteceu na terra dele, e vai fazer uma análise a respeito disso, a respeito do avivamento, tá? Com o passar do tempo, a igreja, as pessoas caem numa mesmice, o que eu acabei de falar. A gente
converte. Se não tiver uma orientação mais objetiva na palavra, muitas vezes as pessoas começam a se acomodar e caem numa mesmice. Vou para a igreja domingo, vou lá, louvo, levanto a mão, muito boa a palavra do pastor, o louvor, legal, e a gente fica só nisso, sabe? E essa renovação pelo Evangelho, ela traz um convívio diário com Deus, coloca em nós a necessidade da presença de Deus. Ele está presente em todo lugar, mas a necessidade de estar diante de Deus, sabe? Estar diante de Deus, porque Deus está em todo lugar, mas às vezes Deus está aqui agora, mas tem condição da pessoa não estar diante de Deus. Às vezes eu posso estar conversando com uma pessoa e a pessoa está me ouvindo, mas ela está com a cabeça em outro lugar, né? E não está nem pensando no que eu estou falando. A minha presença ali não quer dizer muita coisa, ou pode acontecer o contrário comigo também, né? E é isso que é a ideia, sabe? Assim, a gente fica nervoso, tá? E essa é a ideia, que Deus está presente, mas eu estou na presença de Deus, você está na presença de Deus. Entre Deus estar presente e eu estar na presença de Deus, existe uma diferença. E essa renovação, esse avivamento, ele vai nos trazer, vai nos gerar no nosso coração o desejo, a vontade de estar na presença de Deus, de conviver com Deus, de viver com Deus, que é o mais importante, certo? Elas caem numa mesmice e acabam praticando coisas que têm mais a ver com outras religiões, ou a irreligião, como já foi colocado, e na outras aulas, né? E não o Evangelho. Às vezes as pessoas começam a praticar coisas que são coisas pagãs, maneira, às vezes a pessoa coloca na cabeça que ela precisa fazer algo, ou até inconsciente, ela precisa fazer algo para Deus, algo com relação à salvação, e não é assim que funciona, né? O ensino teológico perde o foco no Evangelho. Sua instrução moral não se baseia na graça de Cristo e nem é motivada por ela. Então, quer dizer, o ensino teológico de igrejas, muitas vezes, tá? Ele perde o foco no Evangelho. Isso é um problema sério. Às vezes foca demais em doutrinas, na doutrina, em comportamentos, em tradições, né? Mas não foca no Evangelho. E aí é que está a raiz de muitas coisas que não vai funcionar futuramente, né? Cabe aos líderes da igreja transmitir o Evangelho continuamente, de modo que as pessoas entendam. O Evangelho não é apenas um conjunto de crenças, mas poder de Deus que nos transforma profunda e continuamente. Obrigado. Profunda e continuamente. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Não é um conjunto de crenças. Muitas vezes as pessoas confundem as coisas, acham que é isso. Não é um conjunto, simplesmente um conjunto de crenças, né? Mas o poder de Deus que transforma profunda e continuamente. Não só profunda, mas continuamente. Tem uma sequência, sabe? Tem um desenvolvimento. O Evangelho é algo que desenvolve a gente, sabe? Não é algo parado, estagnado, é dinâmico. O Evangelho é dinâmico, né? Sem essa aplicação do Evangelho, olha o que ele coloca aqui, que interessante. Sem essa aplicação do Evangelho, apenas o ensino, a pregação, o batismo e o discipulado não são suficientes. Para muitas pessoas, talvez, quem sabe, na cabeça de muitos líderes, eles acham que isso é o suficiente. Não, a pessoa está sendo ensinada, foi batizada, então está tudo certo. Ele diz assim que não é o suficiente. A gente sabe que na prática, no dia a dia, na nossa vivência com Deus, na nossa vivência na igreja, a gente realmente já sabia disso. Ele coloca uma coisa que muita gente sabe, né? Isso não é suficiente. É importante, é necessário, mas não é suficiente, sabe? Isso não transforma ninguém do ponto de vista interior, realmente. Isso pode ser muito bem camuflado, né? Exteriormente parece que está tudo bem, mas interiormente a pessoa não está vivendo o que ela precisa viver, não está tendo aquela comunhão, aquele relacionamento com Deus, aquele relacionamento que Deus quer, porque Deus quer ser nosso amigo, Ele quer se relacionar, Ele é um Deus que quer se relacionar, sabe? Ele não quer que a gente venha aqui de uma maneira mecânica, vou na igreja porque eu tenho que ir, vou no culto porque eu tenho que ir, o que os outros vão falar? Não, Deus não está preocupado com essas coisas,
Ele quer um relacionamento. É isso que Deus quer na nossa vida. E tão somente essas coisas, a intenção é levar um relacionamento, mas nem sempre leva. Né? Essa é a realidade, né? Aí ele fala aqui de um rapaz aqui, um senhor, Richard Lovelace, creio que é assim que se fala, né? Foi um estudioso da história dos avivamentos. Ele pesquisou o que eles tinham em comum, concluiu que os cristãos sabem intelectualmente de sua justificação e a base de sua santificação. Entretanto, no dia a dia, se apoiam na santificação para receber a justificação. Muitos cristãos invertem. Eu sou salvo, por isso eu faço coisas boas, procuro ter uma vida de santificação. E muitos procuram ter uma vida de santificação porque acham que vão ser salvos. E é o inverso, né? Muitas pessoas invertem. Em outras palavras, avivamentos são necessários porque o coração humano, por natureza, está firmado na justiça e baseado nas obras, né? A gente olha muito questão de justiça, muito obras, né? E por isso que é importante o avivamento, é trazer para o Evangelho, é a volta para o Evangelho. Normalmente não vivemos como se o Evangelho fosse verdade. Difícil isso, mas é real. Os cristãos acreditam intelectualmente que Jesus me aceita, portanto vou viver corretamente. Mas no coração, as atitudes praticamente funcionam no princípio: vivo corretamente, por isso Deus me aceita. Né? Inverte. O avivamento é um padrão sistemático, olha que interessante que ele coloca. O avivamento é um padrão sistemático de como o Espírito Santo trabalha em uma comunidade para impedir ou contra-atacar a natureza do coração humano. Então é isso, sabe? Quando acontece o avivamento, é o Espírito Santo trabalhando nas pessoas, né? Para contra-atacar essa natureza do coração humano. É ele trabalhando, levando as pessoas ao Evangelho, e mostrando, olha, não é assim, sabe? Não é assim. Você tem que retornar ao Evangelho. Jesus já fez tudo por você. Você não tem que fazer mais nada. Você tem que descansar em Jesus. Agora, é simplesmente falar de Jesus. É simplesmente ter um relacionamento com Deus e levar as suas pessoas. É isso. Não precisa mais nada disso. Não precisa você fazer nenhum sacrifício, nenhuma penitência, nada. Não tem necessidade de mais nada disso, sabe? Na verdade, nunca teve, né? Porque tudo é Jesus, né? Tudo é Jesus. Mesmo no passado, né? A Bíblia, ela aponta para Jesus, do Gênesis ao Apocalipse, ela aponta para Jesus, né? A gente tem que ler a Bíblia na perspectiva cristocêntrica, né? Tudo gira em torno de Jesus, tudo orbita em torno de Jesus, sabe? Ele é antes de tudo, ele sabe, antes de todas as coisas, ele é o primogênito, né? Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é, né? E isso que a gente tem que ter em mente, e isso que o Espírito Santo trabalha no nosso coração, trazendo essas coisas na nossa mente, sabe? Essa segurança em Jesus, essa segurança que Jesus é e basta, né? Continuando aqui, ele fala que não vivemos normalmente, né? Nós vivemos o Evangelho como se não fosse uma verdade. Infelizmente, a gente vê isso muito também, né? O avivamento é um padrão sistemático do Espírito Santo, isso eu já coloquei, né? O avivamento pode se espalhar, segundo ponto que ele coloca, o avivamento pode se espalhar alcançando toda uma região ou país, ou uma abrangência menor. Pode ser suave e tranquilo, ou muito impactante. A gente vê na história dos avivamentos, né? Pode acontecer em vários lugares, pode acontecer num lugar só, como ele colocou aqui, ele pode se espalhar ou não, né? Pode ser numa nação inteira. A gente tem na história avivamentos como na Inglaterra, John Wesley, né? Foi uma nação inteira, né? Sofreu o impacto do avivamento, né? Teve aquele impacto do avivamento. E muitas outras histórias, se a gente for ver até na internet, tem muitas histórias sobre avivamentos e são tremendas, pode ser suave e tranquilo ou muito impactante. Eu não entendo, eu não sei o que é um suave e tranquilo, né? Porque o avivamento, ele impacta as trevas de uma maneira tremenda, né?
O único que perde muito, muito com o avivamento é o próprio inimigo, é o próprio diabo. Ele não gosta nada de avivamento, porque é um péssimo negócio para ele, né? É um péssimo negócio. A gente vai estar vendo mais para frente por que é um péssimo negócio para ele, né? Então ele não é muito tranquilo, pelo menos para o mundo das trevas, né? Não é tranquilo, né? Mas aqui fala suave e tranquilo, então não sei, né, o que é suave e tranquilo. Eu não consigo imaginar o que seja suave e tranquilo, mas ele coloca isso, né? Todos os avivamentos são períodos em que ações comuns do Espírito Santo são grandemente intensificadas, né? Isso é uma realidade. Há uma grande onda, olha que interessante, há uma grande onda de conversões genuínas, crentes espiritualmente renovados, um crescimento inevitável e inexplicável do ponto de vista estratégico. Mudanças sociodemográficas e nem por programas eficientes de evangelização. Então, há um mover de Deus através do avivamento. E a igreja passa por um crescimento, as pessoas passam por um crescimento individual e a igreja passa por um crescimento. Não tem como não crescer num avivamento. Sempre existe crescimento, sempre. Sabe? E não é só um crescimento a nível de pessoas, número de pessoas na igreja, vamos colocar assim, né? Mas é um crescimento em todo sentido, sabe? No sentido pessoal, um crescimento na maturidade, sabe? Na maturidade com Deus, o desejo de estar na presença de Deus, sabe? Um crescimento porque a pessoa começa a ler mais a palavra, ela sente a necessidade de ler a palavra. Ela entende, ela vê que isso é importante, ela lê a palavra para ela e para transmitir essa palavra para outras pessoas. Ela sente esse desejo de estar na presença de Deus, de conhecer mais a Deus, né, para a sua própria vida e para levar isso para outras pessoas, para transmitir isso para outras pessoas. Porque o Espírito Santo pode usar muito uma pessoa para falar, uma pessoa que não tem muito conhecimento da palavra. É importante a pessoa se dispor. Tudo que Deus quer é disposição. Então, se a pessoa se dispõe, Deus usa. Tá? Mas se, além dessa disposição, a pessoa, nós temos uma atitude de uma leitura constante da palavra, uma busca, um conhecimento da palavra, a gente vai ter muito mais bagagem para falar para as pessoas. Sabe? Vai ter muito mais coisa. E a palavra em si, ela a palavra toca, a palavra gera fé no coração das pessoas. Então, quando eu estou falando de Jesus para uma pessoa e eu falo versículos, eu falo alguma coisa da palavra, isso mexe com as pessoas, sabe? Isso gera fé no coração das pessoas, sabe? Isso gera fé. Então, leva, sabe? O avivamento leva a essas coisas, né? Continuando aqui, só um instantinho. Bom, essa questão que ele fala aqui, voltando aqui no crescimento, né? Existe um crescimento inevitável e inexplicável. É inexplicável, tá? Porque por mais que se tente explicar o crescimento, não tem como. É algo que vem de Deus e acontece de uma maneira que, por mais que se estude, não dá para explicar direito, tá? É inevitável, o crescimento é inevitável e é inexplicável. Quando ele fala do ponto de vista estratégico, eu coloquei aqui, mudanças sociodemográficas. Quando existem mudanças, as pessoas vão para outra cidade, ou vêm de outras cidades para cá e entram na igreja. Não é esse tipo de crescimento, é muito mais do que isso. Ou a gente tem programas de evangelização muitas vezes. Às vezes a gente faz programas e às vezes vai saber, não consulta direito o Senhor. Quantas vezes líderes fazem programas e acham interessante, acham que vão dar certo, acham que é fantástico, faz aqueles planejamentos, começo de ano. Não é errado, tem que ser feito, é interessante, é bom isso, né? Mas às vezes faz o planejamento, não, está tudo certo, perfeito, nós vamos conseguir muita coisa e tal, fica aquela expectativa, mas será que às vezes a gente orou, consultou o Senhor a respeito daquilo, se é aquilo mesmo que Deus quer, se aquele plano, se aquela estratégia é o que Deus quer? Será que é isso, né? Então,
às vezes faz as coisas que não é bem dentro do que Deus quer, e não vai muito bem, ou vai mais ou menos. Mas quando a coisa é orientada pelo Espírito, e quando acontece o avivamento, muitas vezes não tem coisas que fogem do planejamento. Foge porque extrapola totalmente. Sabe, começa de uma maneira e aquilo cresce, e não tem como controlar, não tem como segurar. Pessoas são salvas, existe uma onda, sabe, como a gente vê que existe uma onda de conversões genuínas. É uma onda, as pessoas se convertem, as pessoas saem fora, começam a conversar, falar de Jesus, de repente a pessoa, eu quero saber desse Jesus. Como é que faz para aceitar esse Jesus? É algo de Deus, é algo sobrenatural, é algo que vai muito além da expectativa, muito além de planejamento, muito além. Não tem como explicar, sabe? Existe um crescimento na igreja em todo sentido, né? E outra coisa que ele coloca interessante aqui, gente, os crentes são espiritualmente renovados. É o que a gente falou no começo, às vezes as pessoas caem numa mesmice. E quando acontece o avivamento, as pessoas são renovadas. Sabe, é como uma pessoa que está fraca, que está com problema de saúde, ele ir no médico, o médico dá um medicamento, uma vitamina, um medicamento para levantar a saúde. Hoje a gente está com esse problema todo aí de Covid, se fala muito em imunidade, né? Para levantar a imunidade, levantar o ânimo da pessoa, né? Então, o avivamento é isso, a pessoa está meio arrastando, vamos colocar assim, tá? Colocando dessa forma, aquele cristianismo arrastado. Isso, infelizmente, a gente vê. E aí o avivamento, ele traz essa renovação, como diz o próprio nome, né? Ela vai dar um up, né? Vai dar uma força, e a pessoa vai ter uma motivação a mais. Ela vai voltar ao primeiro amor. Ela vai voltar ao evangelho. Ela volta ao primeiro amor, aquele ânimo, aquela alegria, sabe, aquele entusiasmo de falar de Jesus, de ler a palavra, de orar, de querer vir na igreja, participar dos trabalhos, sabe? Essa gana, essa vontade volta, sabe? Isso é implantado no coração da pessoa novamente, sabe? Isso que ele quer dizer com avivamento, né? Pessoas são espiritualmente renovadas. E outra coisa também, tem crentes nominais, né? Crentes que vêm, batizam, isso é possível na igreja, passar por todos os processos, batizar, às vezes até se torna líder, né? Mas são crentes nominais, na verdade não se converteram, isso acontece, sabe? Não se converteram. E quando vem o avivamento, essas pessoas, o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas são impactadas, essas pessoas veem o que é a vida com Deus. E muitas dessas pessoas se convertem de verdade. São cristãos nominais, mas a partir desse momento existe conversão genuína. Então, o avivamento ele produz isso, né? Ele produz renovação naqueles que estão fracos, desanimados, ele renova, ele levanta essas pessoas, e aqueles até que são nominais, que passaram por todos os processos, mas na verdade não se converteram. E isso existe, não adianta a gente se iludir. Na igreja tem pessoas que não são convertidas, batizadas inclusive. Tá? Ele diz isso aqui, né? Quem está lendo o livro sabe bem do que eu estou falando, né? Ele diz isso aqui, porque é uma realidade, infelizmente é uma realidade, né? E quando acontece, essas pessoas são renovadas. Bom, gente, deixa eu caminhar aqui que o tempo não espera, né? E a gente se atrapalha um pouco porque não tem costume. Às vezes eu fico atrapalhadão aqui, tá? Mas me perdoem, tá? A gente, conforme o tempo aí que a gente estiver fazendo mais esse tipo de coisa, a gente melhora, tá? Ele entra numa análise dos avivamentos depois, né? Muitas vezes avivamentos causaram mudanças poderosas na sociedade, né? Isso é um fato, né? A Inglaterra passava por um momento difícil quando aconteceu o avivamento que Deus usou John Wesley, né? E a Inglaterra daquela época para cá nunca mais foi a mesma, tá? Então, e todo lugar, uma vez eu vi um vídeo sobre o avivamento, falava do avivamento
ali no Polo Norte, numa região, num povoado no Polo Norte. O que acontecia lá? Isso foi a Larissa, inclusive, que passou para mim esse site. Eu não me lembro agora, mas se eu procurar, eu acho, né? Então, existia um povoado lá no Polo Norte, uma região gelada, que existia muito suicídio, sabe? Pessoas novas se suicidavam. Era uma coisa comum naquele lugar. Era uma tristeza, sabe? Pessoas muito novas se suicidavam. Pessoas de idade, pessoas novas. Por causa de estar isolados, por causa do gelo. Às vezes as pessoas poderiam ter 1001 razões, motivos para explicar isso, certo? Talvez humanamente tinha muitas razões. Mas o que aconteceu foi que pessoas começaram a orar naquele lugar. Uma igreja, pessoas começaram a orar e pedir a Deus um avivamento. E pedir a Deus que mudasse aquela realidade. E Deus trouxe um avivamento naquele lugar. E dentro de poucos dias, pessoas começaram a se converter. Se convertiam. Deus começou a fazer coisas no meio deles. Eles ficaram totalmente... abriu os olhos para uma realidade que eles não conheciam. E houve conversões, muitas conversões. E o que aconteceu? Qual foi o resultado disso? Simplesmente, esse problema, ele cessou, acabou. As pessoas tinham alegria, as pessoas tinham motivação para trabalhar, para estudar, para as atividades da igreja. As pessoas começaram a lotar as igrejas, a igreja ali naquele local, né? E simplesmente essa ideia de suicídio sumiu, foi embora, sabe? Isso acabou naquele povoado. O povo agora tinha alegria, tinha motivação. Eles iam na igreja, tinham prazer em ir na igreja, prazer em ler a palavra, prazer em estar junto com os irmãos, buscando a Deus, né? Tinham aquela alegria da conversão. Isso acabou. Então, isso é uma coisa que muita gente não sabe. Está lá no site, é uma realidade, está na história, mas muita gente não sabe. Mas como aquele lugar, muitos lugares, sabe, houve transformações, houve mudanças, porque um avivamento, quando um povo passa por um avivamento, ele nunca mais é o mesmo. A pessoa que passa por esse processo de renovação, ele nunca mais é o mesmo. Às vezes pode não estar acontecendo aquela onda, mas a pessoa, ela muda. Ela não é mais a mesma, ela sempre está buscando o Senhor, ela sempre está diante de Deus, ela tem aquele desejo de estar diante de Deus, ler a palavra, orar, enfim, sabe? Isso não cessa. Aí, como americano, ele fala do avivamento que teve na história americana a partir do século XVIII, né? Que causou grande impacto na cultura e na história da Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, porque as duas histórias estão muito, muito junto, né? A Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Então ele fala sobre essa realidade que é o que ele vive, né? E apesar de tanta coisa boa que aconteceu, sempre teve críticas e suspeitas, né? E olha que interessante, ele coloca aqui um pastor presbiteriano em Albany, Nova York, William B. Sprague, acho que é isso o nome, tá? Sou mal de inglês. Publicou em 1832, faz tempo isso. Palestras em defesa de avivamentos. Você pode imaginar um pastor presbiteriano falando palestras em defesa de avivamento? Interessante, né? 1832, faz tempo. Respondendo a críticas como que os avivamentos eram modernistas, modernismos, né? Eles estavam em desacordo com a Bíblia, levantavam excessos emocionais, fanatismo, que separavam famílias e solapavam igrejas estabelecidas. Essa última acusação, ainda hoje, é a mais persistente. Então, a gente vê aqui que as críticas ao avivamento não é coisa nova. Não é coisa nova. E, por incrível que pareça, hoje, continuam as mesmas críticas. Sempre que em alguma igreja, em alguma cidade acontece avivamento, as críticas não são diferentes. Elas não mudaram muita coisa, né? Claro que a gente vê que dentro do avivamento, o avivamento é algo de Deus.
mas são pessoas que são atingidas. E pode acontecer essas coisas sim. Pode acontecer sim. Tá? Pessoas que não entendem direito, pessoas que não entendem a renovação pelo Evangelho. E pode acontecer essas coisas. Tá? Não está livre, não está isento de acontecer isso. Né? Mas o que acontece de bom é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. E quando uma liderança está alinhada com a palavra, está alinhada com a vontade de Deus, ela sabe lidar com isso. Porque o Espírito Santo vai orientar dentro da palavra como trabalhar isso. Sabe? Não tem problema de confusão. Né? Continuando aqui, no século XVIII, ele coloca assim uma questão, que no século XVIII a pessoa se tornava cristã por meio de processo coletivo, gradual, formal, centrado na igreja. Né? O bebê era batizado, passava por um longo processo de catequese, que era o histórico de crenças e tradições da igreja, e esperava que ele viesse a tomar a ceia de uma maneira plena, como todo mundo. Né? Aí, os casamentos, funerais, né, eram todos na igreja, todos na igreja. Existia um apoio da sociedade em relação à igreja, como que a sociedade estava voltada para a igreja. Né? Então, isso no século XVIII, tinha essa cultura. Tinha esse costume na época. Então, a igreja e a sociedade era muito unida nesse ponto. Tá? Então, uma coisa unida a outra. Né? E tudo isso na igreja que acontecia, essas tradições uniam as pessoas. Uniam as pessoas. As pessoas tinham muita consideração com a igreja, com cristãos, né? Tinha aquele respeito, aquela coisa. Né? A fé era herdada e depois confirmada pelo indivíduo por um processo altamente comunitário, envolvendo apoio e aprovação da família, igreja e autoridades religiosas. Então, tudo isso convergia, todo esse ambiente, ele convergia na fixação da pessoa na igreja. Né? Vamos dizer assim, usando esse termo. No entanto, a Revolução Industrial, ela trouxe profundas mudanças sociais. Com a Revolução Industrial, mudou muita coisa. As pessoas tinham que sair da sua cidade, das suas igrejas e ir para as cidades grandes para trabalhar nas fábricas. E lá as pessoas adquiriam um modo de vida diferente, porque muita gente já não tinha aquela questão da igreja pequena, numa cidade pequena, aquele acompanhamento das pessoas, ou até uma certa pressão social, já não tinha, sabe? E por outro lado também as pessoas já, a sua condição econômica mudava, melhorava, e aí elas tinham um leque de opção maior, de consumo, né? E isso também influenciava na sua vida espiritual. Vamos continuar aqui, que isso ele vai falar aqui, mas vamos dar uma repetida, mas é interessante isso aqui, tá? As pessoas eram deslocadas de cidades grandes para trabalhar em fábricas, aí longe de suas igrejas, cidades, onde todos se conheciam, onde o comportamento e participação em instituições eram impostos por meio de pressão social. Então, numa cidade pequena até acontecia isso, uma certa imposição, né? Para a pessoa se sentir parte, incluída na comunidade, ela tinha que fazer parte de tudo isso. Tá? E o que acontece? E o mercado capitalista deu poder de compra, proporcionando mais autonomia às pessoas. As pessoas começaram a ter mais autonomia. Elas não dependiam de outras pessoas para aprovação do que elas faziam. Tá? Elas não dependiam, elas tinham mais autonomia, elas tinham mais independência. Então aí é que realmente, se as pessoas estavam firmes com Deus, beleza. E se não estavam muito firmes, se elas estavam na igreja por uma questão de imposição do meio que elas estavam, né? Aí nesse momento é onde elas vacilavam, né? Nesse cenário aparece Wesley na Inglaterra e George Whitefield, acho que é isso, né? Nos Estados Unidos. Foram respostas a essas realidades culturais. Pregavam diretamente às massas, reuniões eram ao ar livre, chamavam as pessoas à conversão, não esperavam que isso fosse feito pelas igrejas. Antes do século XVIII,
existia uma cultura na igreja. As pessoas cresciam na igreja, as pessoas eram doutrinadas, ensinadas, e elas iam até o batismo e continuam progredindo na igreja. Depois do século XVIII, com a Revolução Industrial, isso muda tudo. A maneira de proclamar Jesus, a maneira de alcançar essas pessoas, melhor dizendo, muda. Né? Jesus é o mesmo, o Evangelho é o mesmo. Não existe mudança, mas o modo de alcançar essas pessoas muda. Tá? E é bem visível isso, né, no ministério de John Wesley na Inglaterra e no ministério desse George aqui nos Estados Unidos. Né? É bem visível essa mudança, porque eles trabalham de uma maneira diferente, eles trabalham com massas, eles têm apelos, né? É diferente. Antes as pessoas simplesmente batizavam e para eles era uma coisa normal. Talvez muita gente nem sabe quando teve uma experiência com Jesus, até nem lembra do batismo. Isso acontece com nós mesmos, né? Aqueles que foram criados na igreja, acontece com a gente também. A gente nem lembra quem foi que batizou, quando batizou. Se você não for lá num livro lá da igreja, de Atos lá, para lembrar, a gente não lembra direito, tá? Essa é uma verdade, né? Então não existia aquela... E já quando acontece isso, essa mudança social, aí muda também a maneira, tá? O avivamento hoje, existe um grupo que vê erros que acontecem hoje em relação aos convertidos. Dizem que decidiram por Cristo, mas querem viver suas vidas de maneira que bem entendem, sem perder a liberdade. Existem falhas no acompanhamento, na comunhão, em vez de uma experiência de comunidade duradoura e envolvente. Algumas pessoas têm uma ala que pensa assim, né? Critica dessa forma, e isso acontece mesmo. Né? Muitas pessoas vêm, às vezes, para a igreja. Hoje existe muito marketing. Talvez não seja tanto avivamento hoje, mas mais um marketing que traz as pessoas para a igreja, né? Mas não traz para Jesus. Essa é a grande diferença, né? E as pessoas gostam da igreja, é um ambiente gostoso, elas se sentem bem, mas não tem aquele encontro com Jesus, não tem aquele impacto na vida deles. E eles continuam agindo do jeito que eles sempre agiram, né? Não tem um acompanhamento ali, sabe? Pessoal, não tem uma instrução melhor na palavra, sabe? E eles não desenvolvem, ou então uma salvação que a gente duvida até que é salvação pelo comportamento da pessoa, né? A gente não vê mudança, isso acontece, né? E aí eles colocam que não existe acompanhamento, a questão da comunidade como era antigamente, né? Mas antigamente, mesmo com esse acompanhamento, mesmo com essa vivência na igreja, também tinha pessoas que não eram convertidas. Só que antigamente era diferente. Hoje, às vezes, é visível isso. Só que antigamente, muitas vezes, hoje também acontece isso, né? As pessoas vêm, batizam, mas não têm conversão, mas é camuflado. Muitas vezes elas estão na igreja, mas estão vivendo uma vida que não é aquilo que Deus quer para elas. Mas elas conseguem camuflar isso. E isso, quando ele coloca esse contexto, antes do século XVIII, acontecia muito. As pessoas estavam na igreja, batizadas, participavam de tudo, mas no seu interior não tinha mudança, não tinha nada de diferente. E é isso que a renovação traz, uma mudança interior, porque não tem como haver um avivamento se não houver pessoas, um avivamento geral, se não tiver um avivamento específico, um avivamento pessoal, né? Todos os avivamentos, se a gente for ver na história dos avivamentos, eles começaram com pessoas orando. Não era um grande grupo. Era um grupo pequeno que orava e buscava a Deus, e buscava o encher de Deus. E aí as coisas foram acontecendo, né? Continuando aqui, muitos críticos atuais negam premissas básicas do avivamento, rejeitam a ideia de chamar pessoas à conversão caso participem da igreja. O alvo de muitos é resgatar o modo de vida da igreja na Europa antes do século XVIII. Ou seja, para se tornar cristão, tinha que fazer parte de uma igreja local. Batizado, o indivíduo era cristão por definição, indiferentemente de sua experiência pessoal. Ele era definido como cristão. Batizou é cristão.
mas ele teve uma experiência pessoal com Jesus? Ele cresceu na igreja, mas teve uma experiência pessoal? Realmente ele entendeu o Evangelho? Realmente entendeu quem é Jesus? Realmente entendeu a obra de Cristo? O que Jesus fez? Ele entendeu? Né? Às vezes não. Né? Então, indiferentemente de uma experiência pessoal. O autor crê que esse é um erro por duas razões fundamentais. Eu acho interessante o que ele colocou aqui, né? Usando termos bíblicos, essa posição desconhece os tempos e as estações e dá pouco valor ao coração. Tá? Então a gente já está partindo para o final, gente. Vou tentar terminar aqui, tá bom? Dá pouco valor ao coração. Eu acho interessante quando ele fala desconhece os tempos e as estações. A Bíblia fala isso sobre tempos e estações. Né? Até o tempo tem as estações. Né? E as coisas mudam, a sociedade desenvolve ou não, existem mudanças. Né? Acontecem mudanças sociais. E a igreja, ela precisa acompanhar essas mudanças. O Evangelho, na verdade, ele acompanha essas mudanças. Porque, na verdade, o Evangelho ele está muito além dessas mudanças. Essa é a verdade. Quando Jesus veio, o modo como Jesus falava, como Jesus vivia e ele falava, estava muito além do seu tempo, daquele costume, daquela religiosidade do seu tempo. E hoje não é diferente. Aqui a pessoa que vive o Evangelho realmente, ela tá dentro do seu tempo ou até além. Né? Ela não está atrasada com relação ao seu tempo. Então a igreja, hoje, você vê que a igreja já tem um louvor diferente, uma maneira de louvar diferente, uma maneira de louvar que você tem mais instrumentos, mais solta, é gostoso, é agradável. Muitas pessoas vêm na igreja e se convertem por causa do louvor. Elas se sentem bem, Deus ministra o coração delas através do louvor, através dos ministros de louvor. Né? Por isso que o louvor não é um momento de aquecimento do culto. Não. O louvor ele faz parte do culto. Deus está ministrando através do louvor. Você ministra a Deus no sentido de adorar, de louvar, de glorificar a Deus no louvor. E Deus ministra o seu coração também. Deus usa o ministro, Deus usa os cânticos para ministrar o nosso coração. A mensagem que Deus quer passar para você já começa no louvor. Já começa no louvor. E vai e se estende até a pregação. E todo o tempo Deus está ministrando a igreja. Né? Continuando aqui. Onde eu parei? Tá. Ele coloca aqui, desconhece os tempos e as estações, que a gente falou agora, e dá pouco valor ao coração. Então, nós vamos ver aqui a primeira razão. E eu quero estar dando uma olhada aqui no livro, porque é muito interessante quando ele fala aqui. A renovação pelo Evangelho ajusta-se aos nossos dias. Ela ajusta-se aos nossos dias. Por quê? Ele coloca aqui, o que quero dizer com ajusta-se aos nossos dias? A abordagem tradicional, altamente centrada na igreja, aquela que a gente viu no passado, funcionou bem quando havia uma igreja dominante, olha o que ele coloca, e uma tradição religiosa dentro de uma cultura, e quando os setores privado e público apoiavam a igreja com força total. Existia isso. Existia uma interação, existia uma conectividade maior entre a igreja e a sociedade, entre a igreja e o que ele coloca aqui como a cultura, o setor privado e público. Realmente existia. A nível de América, mas a nível de Brasil também, se a gente for pensar, a igreja maior, a igreja romana, sempre houve uma interatividade grande também entre a política, a igreja, a população e a igreja romana, no caso brasileiro, da cultura brasileira. Né? Então também não era diferente nesse sentido. Né? Os evangélicos, no geral, não era tanto isso, mas existia também por parte da sociedade um respeito pelos evangélicos. Hoje nem tanto, tá? Mas existia não gostavam muitas vezes, né? Existia isso, né? Hoje é diferente, um pouco diferente, mas assim, existia um respeito também, né? Depois ele coloca, num ambiente assim, o Deus da cultura parecia inevitável e a cosmovisão da igreja e da sociedade parecia plausível a todos. Então, quer dizer,
as coisas funcionando desse jeito, era normal que as pessoas estivessem numa igreja, era normal que as pessoas fizessem parte de uma comunidade, né? Os cidadãos podiam ser ativos na fé herdada da sociedade. Olha o que ele coloca, uma fé herdada da sociedade, não uma coisa pessoal, uma coisa herdada, né? Nem tudo que é herdada é legal, tá? Herdada da sociedade e na paróquia local, né? Ou simplesmente serem nativos, mas eram as duas únicas opções realistas, né? Então, os cidadãos podiam ser ativos na fé herdada ou simplesmente nativos, né? Praticamente, é interessante que ele coloca, praticamente ninguém escolhia a própria fé, muito menos sua congregação. A pessoa nascia ali, crescia, aquilo ali era normal, ele não tinha diferença, continuava e tranquilo, né? Era assim que funcionava, tá? Outra coisa interessante que ele coloca, agora vamos avançar o calendário, né? Alguns séculos e chegamos às sociedades pluralistas de hoje. Hoje é diferente. A gente vê no passado, era assim, principalmente lá, mas hoje é diferente. Ninguém mais herda um sistema de crenças como acontecia antigamente. A gente vê isso, principalmente em cidade grande. Tá? Eu já morei por um tempo longe de Rolândia, morei em Curitiba, e realmente o que ele fala aqui é verdade. Cidade grande é assim, o sistema é diferente, né? Ninguém mais herda um sistema de crenças como acontecia antigamente. As pessoas escolhem entre conjunto de crenças, tá? E têm de ser convencidas por meio e pontos de vista que competem entre si, e têm de ser convencidas por meio de apelo individual a fazer sua escolha. Acredito que esse estado de coisas exige ênfase do avivalista e da persuasão na conversão e no autoexame. Aí ele fala que é uma sociedade pluralista, né? Não é mais aquela coisa muito centrada como era antes, e tem muitas ideias no mundo hoje. Então hoje a evangelização ela tem que ser uma coisa de estratégia, sabe? Tem que ser pensado e uma coisa de estratégia. E quando acontece avivamento, na verdade, o Espírito Santo já sabe de tudo, ele conhece todas as pessoas o tempo todo, né? E quando a gente vai pela estratégia dele, a coisa flui tremendamente, porque o que a gente não sabe, o que a gente não espera, ele sabe, ele já espera. Aliás, ele nem espera, né? Ele já sabe de tudo, né? A renovação pelo Evangelho concentra-se no coração, né? Primeira coisa, ele coloca essas duas razões que antigamente era centrado, hoje a coisa mudou, então tem que mudar, né? O Evangelho ele se encaixa hoje na nossa realidade, né? E a segunda ele fala que é o coração, que é a questão interna, né? Creio que a segunda razão para termos as perspectivas e práticas básicas do reavivamento seja também a mais importante. A perspectiva essencial do avivamento, que a salvação está relacionada com o coração. A palavra diz, se eu não me falha a memória, no Velho Testamento, tem uma parte que Deus diz assim: filho, dá-me o teu coração. Filho, dá-me o teu coração. É isso que Deus quer o nosso coração. Deus não está se importando, meu irmão, com a tua condição social, com o teu dinheiro, com a tua cultura, com a tua tradição, se você nasceu numa família cristã ou não. Deus não está muito preocupado com isso. O que Deus quer é o teu coração. É isso que Deus quer. As outras coisas, por mais que possam ser necessárias, não é o mais importante. Tá? O importante é o teu coração. Dá-me o teu coração. É isso que Deus quer. Sabe, o coração. A nossa vida. E o coração, quando se fala em coração na Bíblia, o coração ele é muito importante. A mente está ligada ao coração. É como se a mente estivesse enraizada no coração. Todas as coisas vêm do coração. Muitas vezes as pessoas no geral, querem ter uma vida assim muito sem sentimentos, muito pela razão. E é bom, não é ruim. Mas o que as pessoas esquecem, muitas vezes, é que nós não somos seres
além de racionais, nós somos sentimentais, nós temos sentimentos. As pessoas têm sentimentos e elas estão muito mais ligadas à nossa razão do que a gente imagina. As pessoas querem separar a razão dos sentimentos, não tem como separar. Isso é coisa de ficção, é coisa de filme de ficção. Isso é coisa de Jornada nas Estrelas. Tá? Quando a gente via lá o filme Jornada nas Estrelas, que tinha o Spock, o famoso Spock, tudo era pela razão, ele não tinha sentimento, ele era um cara seco, frio. O ser humano não é assim. Por mais que ele possa ser calculista frio, ele tem sentimentos. Mesmo a pessoa mais dura, ela tem sentimentos. Todos têm sentimentos. Sabe? Todos. O próprio Jesus, mostrando a natureza de Jesus, sendo filho de Deus, sendo cheio do Espírito, cheio de poder. A Bíblia fala que Jesus chorou, né? Quando a notícia de Lázaro, ele já sabia de Lázaro, ele sabia tudo. Mas quando trazem a notícia para ele, Jesus chorou. O meu amigo Lázaro chorou pela condição do homem, chorou pelo pecado, sabe? Mas eu creio que ele chorou pela amizade, o amor que ele tinha por Lázaro, porque eles eram amigos, sabe? Então o sentimento é uma coisa intrínseca à natureza humana. Não tem como fugir disso. E no coração está o sentimento. E quando você entende quem é Jesus, sabe? Você entende também com o sentimento, não só com a cabeça. Sabe? Então o coração é parte importantíssima na questão dessa renovação pelo Evangelho. Sabe? Porque no coração está a motivação das pessoas. O sentimento é motivação. A Bíblia fala, quando a gente vê ali em Jericó, o tempo está acabando, vou tentar resumir. Ali em Jericó, fala, quando os espias chegaram ali, Raabe fala, olha, o coração deles está desmaiado. O coração deles se derreteu, o coração desse povo. O povo de Jericó estava apavorado com a ideia de Israel estar se aproximando, porque eles ouviam as notícias do que Deus fez no Egito, do poder de Deus, daquelas nações que eles conquistaram antes deles, antes de atravessar o Jordão. Eles ficaram sabendo disso. E isso causou um mal-estar muito grande neles. Isso mexeu com a emoção daquele povo de Jericó. Eles estavam desmaiados, eles estavam desanimados. Sabe? A sua mente não adiantava nada, o coração deles não aguentava. Na mente deles estava, nós não vamos aguentar Israel vai conquistar a gente. Eles estavam apavorados. Então o sentimento mexe muito com a gente. Sabe? Querendo ou não, a gente tem sentimentos. Com essa pandemia, tudo que tem acontecido, pessoas morrendo para cá, para lá, pessoas com problema, luta entre as famílias, essa dificuldade toda de mobilidade, enfim, é difícil. Muitas pessoas ficam desanimadas às vezes. E tem que buscar em Deus o ânimo, né? Então, a questão do coração é muito importante. Ele fala, o coração é o âmago da nossa personalidade, o trono de nossos compromissos fundamentais, o centro de controle da pessoa toda. O que está no coração determina o que pensamos. Olha o que ele coloca aqui, né? Fazemos e sentimos, uma vez que a mente, a vontade e a emoção estão ali enraizadas. Olha só, tá? A mente, a vontade e a emoção estão ali enraizadas. Por que o povo de Jericó estava desesperado? Porque eles não tinham ânimo, eles não tinham motivação. Não tinham motivação. Né? Muitas pessoas hoje entram em depressão, essa doença terrível, falta de motivação, falta de ânimo com a vida, tristeza por coisas que acontecem, a pessoa vai se enclausurando, vai se fechando como numa ostra e entra num processo de depressão, sabe? E sendo que se busca Deus, se a palavra fala que está, em Tiago fala, está alguém triste, ore. Oração é remédio. Oração é remédio. Está alguém triste, ore. Sabe? É uma recomendação. Muitas pessoas às vezes estão indo para, não desmerecendo, né, os psicólogos, psiquiatras, não desmerecendo essa área profissional, mas muitas pessoas estão indo para lá sem necessidade, estão gastando o seu dinheiro sem necessidade. Sabe? Às vezes problemas, circunstâncias, situações, basta orar, colocar o seu joelho no chão, orar e lançar a sua ansiedade diante de Deus.
e depositar diante de Deus as coisas, os seus problemas, né? E muitas vezes as pessoas têm passado por isso, sendo que se ela orar, Deus falar com ela, Deus dá aquela paz, Deus dá uma orientação. Quantas vezes a gente ora e Deus orienta a gente, vem na mente da gente o que a gente tem que fazer com relação àquela questão, né? Isso é real, é uma coisa que acontece. Então, muito interessante isso aqui, né? A fé salvadora nunca é inferior ao assentimento intelectual, veja bem, mas é sempre maior do que ele, né? Ela une entendimento racional com a convicção e confiança do coração, né? A gente vê ali quando Filipe conversa com o eunuco, um exemplo só, conversa com o eunuco, ele fala, ele começa lá de trás de Moisés e vem vindo, contando toda a história até chegar em Jesus. E o eunuco, na sua mente, ele vai visualizando, vai montando um quebra-cabeça, e ele entende quem é Jesus, ele entende o que ele está lendo ali. E aí ele fala, o que devo fazer para ser salvo? Então, é claro, existe a questão de entendimento, claro, mas o que ele diz aqui a fé salvadora nunca é inferior ao sentimento intelectual, mas é sempre maior do que ele. Ela une entendimento racional com a convicção da confiança no coração. Ele entendeu, gerou confiança, gerou fé. E ele falou, o que devo fazer para ser salvo? Né? E Filipe foi e o batizou. Eu queria rapidamente aqui, já está terminando o tempo, mas no Velho Testamento teve avivamento? Teve. Eu vou bem rapidamente aqui para terminar. O avivamento é o esquecimento espiritual. Muitas vezes, por que acontece avivamento? As pessoas se esquecem das coisas, esquecem do que Deus faz. O que acontece na Europa hoje? Houve avivamento, houve muitas pessoas que... Houve um mover de Deus muito grande. E as pessoas, com o passar do tempo, se esqueceram. E hoje a Europa é um continente frio. Ela precisa de um... Frio, realmente. Ela precisa de um novo avivamento. Sabe? O avivamento e os ciclos de declínio, a gente vê nos livros de Juízes, Reis e Crônicas. Você vê quando tinha um rei que realmente servia ao Senhor, a nação ia bem. Quando tinha um rei que tinha problemas, você vê isso muito claro em Crônicas, em Reis, a nação ia mal, as coisas iam mal, os inimigos atacavam, sabe, e perturbavam o tempo todo, né? Juízes, você vê isso muito claro, as pessoas passavam por dificuldades, elas oravam a Deus, Deus levantava um líder, que na verdade aquele líder trazia um avivamento, sabe, para a nação, e trazia libertação, e as coisas caminhavam melhor. Aí o avivamento, o Espírito Santo move isso está no livro, você pode ver lá. O avivamento é a realidade interior, tem uma realidade interior, né? O avivamento e a conversão, aquilo tudo que a gente viu com relação à conversão. Eu gostaria só para encerrar, que o nosso tempo já estourou, me desculpa que às vezes a gente não tem muita prática e a gente acaba extrapolando um pouquinho, tá? Mas é mania de primeira viagem, tá? Só para terminar, eu quero colocar um comentário de Lutero aqui, muito interessante, que ele coloca aqui no final desse capítulo. Ao comentar a verdade do Evangelho, Martinho Lutero afirma, Gálatas 5:2, Martinho Lutero afirma que para nós o Evangelho é o artigo principal de toda a doutrina cristã. Assim, torna-se importantíssimo que conheçamos muito bem esse artigo, depois que o ensinemos às pessoas e o martelemos constantemente na cabeça delas. Se fosse natural, ou até mesmo possível, que o nosso coração agisse sempre da mesma... Aqui já não é Lutero falando, tá? Se fosse natural, ou até mesmo possível, que o nosso coração agisse sempre da mesma forma, com base na verdade e no poder vivificador do Evangelho, não teríamos de o martelar constantemente em nossa cabeça. Não precisaríamos de um ministério de renovação pelo Evangelho, persistente e equilibrado. Mas, claro, isso não é possível, então precisamos dele. Por isso que existe a renovação pelo Evangelho, o avivamento, como queira, porque nós precisamos disso no nosso dia a dia. E ele coloca aqui, interessante, o artigo principal de toda a doutrina cristã é o Evangelho. Quem trabalha com vendas, ou já trabalhou, sabe que a primeira coisa que você tem que saber para vender um produto é você conhecer aquele produto, você conhecer o artigo. E no Evangelho, vamos colocar, não é diferente, sabe? É importante a gente conhecer Jesus, a gente ter essa vivência, esse conhecimento da palavra, para você transmitir para as outras pessoas. Porque se você não tiver o conhecimento, fica difícil de transmitir.
né? Então, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você se relaciona com Deus, tem intimidade com Deus, sabe? Mais fácil é você transmitir isso para as pessoas, sabe? Então, conhecer o Evangelho é o artigo principal, né? Toda a doutrina é importante, a doutrina, às vezes tradições também, costumes também, não deixa de ser a sua importância, mas o cerne de tudo é o Evangelho, né? E a gente conhecendo a palavra, conhecendo Jesus, tendo esse relacionamento com Deus, essa intimidade, a gente tem muito mais facilidade de levar isso às pessoas. Amém? Desculpa se eu fui muito rápido, tá? A gente com o tempo aí vai regulando as coisas, tá? Deus abençoe a todos. Eu gostaria só, antes da gente estar orando, lembrar, gente, que hoje vai ter culto à noite, né? O pastor falou que tem algumas vagas ainda, então o pessoal que quiser dar seus nomes, né? E hoje à noite a gente tem ceia e vai ter também a recepção de membros, tá? E como é 15% só, é pouca gente, não vai ser uma coisa demorada, gente, porque não vai ter muita gente. Então, tá? Se você quiser vir, pode dar seu nome, tá? E vamos participar do culto à noite, vir adorar o Senhor e ouvir a palavra, amém? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, te louvamos por essa palavra, Pai. Te louvamos porque o Senhor é tão misericordioso que às vezes nós nos esquecemos de Ti, como no Velho Testamento acontecia. Às vezes a gente entra numa mesmice, Pai, numa vida conformada, Pai. Mas a vida contigo é uma vida dinâmica, Pai. É uma vida dinâmica, é uma vida que é uma novidade de vida todo dia. É bem isso. É uma novidade de vida. Senhor, é o melhor projeto de vida que existe, é caminhar com Jesus. Pai, que o Senhor coloque isso na nossa vida, traga essa renovação para a minha vida, para a nossa vida, Pai, para a igreja de Rolândia, para a igreja do Paraná, para a igreja do Brasil, Pai. Traz essa renovação, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, traz, nós precisamos, Pai, nós precisamos do mover do Senhor, precisamos dessa injeção de ânimo cada dia na nossa vida, Pai. O Senhor é o nosso ânimo, mas é importante isso na nossa vida. Se não fosse importante, como diz ali no final, Pai, se não fosse importante, o Senhor não faria isso, Pai. A gente vê ali também em Atos, às vezes que o Senhor trouxe uma renovação para aquele povo e como as coisas aconteciam ali, Pai, de uma maneira tremenda, maravilhosa, como o Senhor operava. E aquela questão de milagres, essas coisas era coisa mínima, Pai. Aquilo era mínimo. O que mais interessante que acontecia era como as pessoas se convertiam, como as pessoas se achegavam a Deus. Pai, coloque isso no nosso coração, traz isso para nós queremos isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu Espírito que nos orienta dentro da Tua palavra. Senhor, abençoe este dia, a noite também, que o Senhor continue falando no nosso coração. E ser conosco durante a semana, ser com cada um, Pai, durante essa semana, Pai. Aquelas pessoas que têm enfrentado, ó Deus, problemas de saúde, ó Pai, esteja estendendo a Tua mão. Queremos lembrar o seu Milton, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, coloca a Sua mão sobre a vida do seu Milton, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoa aquele homem, Pai. Esteja fortalecendo, Pai, resgatando a sua saúde, em nome de Jesus, ó Pai. Todos aqueles que têm passado por luta, por dificuldades com saúde, pessoas que estão, ó Deus, enfrentando o Covid, famílias que têm enfrentado isso, Pai, visita cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Deus abençoe.